Olá pessoal do Machado na TV. Hoje o meu convidado é um machadense nascido em 1940. Ele é diplomado em Teologia, Direito, Letras, Filosofia e Pedagogia, além de inúmeras pós-graduações. Eu estou falando do Dr. Ivan Pereira Barbosa. Tudo bem, Dr. Ivan? Muito ilustre jornalista Carlos Roberto de Souza. Sou muito grato a você por esta oportunidade de fazer-me ouvir os meus conterrâneos, embora estando ausente, através deste seu prestigioso programa Machado na TV. Dr. Ivan, fale um pouco sobre a sua origem. A minha linhagem familiar, o meu trisavô era o coronel Azarias. Meus avós, João Pereira Barbosa e Leopoldina Siqueira Barbosa. Os meus pais, Frauzino Pereira Barbosa, Francisca Ribeiro Barbosa. A minha família, Pereira Barbosa, através do casamento, ela se uniu à família Franco e à família Caixeta, de modo que os Caixetas e os Francos são meus primos e assim sucessivamente. Os meus familiares, eles foram pessoas de destaque na cidade. O meu trisavô, uma das ruas dessa cidade, antiga Rua da Máquina, hoje tem o seu nome, Rua Coronel Azarias. O meu primo, Amâncio Pereira Caixeta, tem uma rua com o seu nome aqui em nossa cidade. E na Praça Antônio Carlos existe um edifício que tem o nome Amâncio Pereira Caixeta. E outros familiares meus, certamente, têm também os seus nomes em outras ruas desta cidade. Com certeza isto é verdade. Quando sua família se mudou de Machado? Mais ou menos por volta de 1948. A minha família mudou-se para Campestre, para Bandeira do Sul e para Poços de Caldas. O senhor lecionou Geografia, História, Ciências, Inglês, Português e Espanhol. Isso em 8 cidades do interior de São Paulo. É uma lembrança inesquecível. Conte-nos a respeito dessa fase maravilhosa da sua vida. Olha, na realidade, eu guardo muitas lembranças, mas seria até impossível lembrar-me de todas elas. Lembro-me, resumidamente, de correr de São Bernardo, São Caetano, São Paulo, para todas as cidades onde eu lecionava, com diferentes materiais didáticos, enfrentando o trânsito, e desta maneira chegava já mais ou menos cansado. Houve ocasiões em que eu chegava à classe, eu ia pegar o material e dizia: será que é ciência? Será que é português? Será que é história? Então, esta correria, essa urgência, tanta diversidade de matérias, às vezes confundia a gente um pouco. E eu me lembro dessas coisas até como uma coisa folclórica. Esta é a minha lembrança, dentre muitas outras, que eu poderia dizer agora, dada a exiguidade do tempo. O senhor é formado em Direito e atualmente é advogado da OAB. Mas o senhor exerceu essa função posteriormente? Sim, exerci. Como curiosidade, eu estudei em várias faculdades e universidades, e a faculdade de Direito eu fiz juntamente com a minha filha. Desde o primeiro ano, o primeiro dia, até o último dia, eu e minha filha sentados juntos, cursando a faculdade de Direito. Mas nós exercemos na área penal, na área civil, na área de família e inclusive hoje, também na área trabalhista, eu tenho processos
lá na Justiça do Trabalho, em São Paulo, na Barra Funda. Exercemos plenamente essa atividade e continuamos em atividade. Doutor Ivan, o senhor fundou a Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo, firmando convênios com o Conselho Britânico e universidades britânicas. Comente um pouco sobre isso. Olha, eu tenho em mãos aqui uma convocação para a fundação dessa sociedade. Foi exatamente em um congresso estadual em São Paulo, congresso de professores, a ocasião em que estava havendo uma tendência de diminuir as aulas de inglês. Então, decidi convocar os professores que ali estavam para conversar sobre a fundação de uma associação de professores de língua inglesa, para termos um canal direto junto à Secretaria de Educação do Estado para resolver os problemas que aparecessem. Assim, eu convoquei os professores de inglês de todo o Estado para fundarmos uma associação. E eu tenho aqui em mãos o boletim, o papel que eu mandei para todo o Estado, convocando a data para a fundação desta associação para a defesa dos direitos dos professores. E, a partir daí, foi evoluindo. Então, fizemos convênio com o Conselho Britânico, com universidades americanas, com a finalidade de reciclar, conseguir formas de aumentar o conhecimento e os direitos e a formação dos colegas professores de língua inglesa do Estado de São Paulo. O senhor foi diretor escolar em Itapecerica da Serra, São Paulo, e também foi o primeiro diretor da Escola Isabel Franco, em Birigui, também no estado de São Paulo. Como o senhor se sente por ter sido o primeiro diretor dessa bela escola? Sinto-me muito feliz, pois eu fui, então, um agente positivo para a educação das crianças, da juventude da cidade de Birigui. Quando eu comecei a escola, os pedreiros estavam ainda trabalhando no prédio onde a escola iria acontecer. Então, enquanto trabalhava, eu já estava convocando os professores. E ali realizei um grande trabalho, fiz o máximo que eu podia, procurei então a prefeitura para poder arrumar material de secretaria, das classes, educação física, enfim, compor toda aquela escola. De tal maneira que, ao terminar o meu trabalho, iniciando os trabalhos, ali fiquei por alguns anos, senti-me muito feliz por ter realizado esse trabalho na área educacional. E, para completar a minha alegria, então, logo após, eu recebi o título de cidadão biriguense. Então, eu entendi que foi um agradecimento pelo meu trabalho. E entendi, por isso mesmo, que eu fiz um bom trabalho. Então, sinto-me muito bem, muito alegre por ter realizado esse trabalho na área educacional. A literatura faz parte da sua vida, tanto que o senhor foi convidado a ser membro da Academia Araçatubense de Letras. O senhor está preparado para essa nova fase, esse novo desafio? Sim, sinto-me que estou preparado. Dada a informação que eu disse sobre o meu regime de estudo, sobre o meu interesse pelos estudos em geral, e de tal maneira que ler, estudar é o meu passatempo, é o meu lazer, é o meu hobby. Em síntese, o meu trabalho é ler, é a leitura. Então, leva-me diretamente para a área literária, que sinto por isso mesmo que eu estou preparadíssimo para continuar o meu trabalho na área da literatura. Isso. Olha, os meus estudos, a partir do fundamental, foi feito em escolas com a pedagogia didática americana.
Por exemplo, eu fui para Ribeirão Preto, depois para o Instituto Americano de Lins, depois para a faculdade em São Paulo, de Orientação e Pedagogia Americana. E os meus estudos eram de forma de internato, que era a elite do estudo daquela época. De tal maneira que eu tinha 3 períodos de estudo. Aula de manhã, 2 horas à tarde, 2 horas à noite, orientado por professores. Então, dizia-se naquela época que estas escolas eram para formar líderes, dado o conteúdo de conhecimento que era passado. Então, ali eu adquiri gosto pelo estudo. E depois eu estudei, então, na minha série de estudos, eu estudei literatura francesa, inglesa, americana, literatura brasileira, literatura portuguesa, fiz pós-graduação em várias dessas matérias, especialmente em literatura portuguesa e brasileira. Aí foi despertando o meu gosto, então, pela literatura. E quando eu, lendo os poetas românticos, especialmente Castro Alves, quando ele dizia, bendito o que semeia livros, livros a mão cheias, e faz o povo pensar. Então, isto aí foi um início assim, emocionante, que me chamou assim, de maneira extraordinária para o mundo da literatura. Aí, então, despertei-me para esse mundo que hoje eu vivo nele. O senhor é autor de 3 livros, Reflexões, Pluralidade Temática e Metodismo na Cidade de Birigui. Essas obras foram enviadas para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para as bibliotecas de Nova York e para a Biblioteca do Congresso Nacional Americano. Muito interessante isso, e tenho certeza que foi um dos melhores momentos da sua vida. Como o senhor se sente tendo suas obras espalhadas pelo mundo? Ora, sinto-me importante, porque, na realidade, eu estou levando para o estrangeiro a cultura brasileira, a cultura mineira, a cultura machadense. Então, eles estão lendo o que eu escrevi e foi tão importante eu enviar para eles este meu trabalho que eu tenho em mãos a resposta dos Estados Unidos, da Biblioteca do Congresso em Washington, da Biblioteca de Nova York, da Biblioteca de Oxford, na Inglaterra. Então, eu suponho que o meu trabalho foi bem recebido e, por isso mesmo, eu me sinto muito contente, muito feliz por produzir esse trabalho e levar a nossa cultura, digamos, para o mundo inteiro. Além dessas 3 obras citadas, o senhor também é o autor do livro A Guerra do Paraguai. Para concluir esse livro, o senhor teve que viajar para alguns países aqui da América do Sul, incluindo a Bolívia. Qual o balanço disso tudo? Como foi essa experiência até a conclusão desse livro? Eu percorri o Paraguai, Uruguai, Argentina e todo o Brasil, conversando e dialogando, perguntando ao povo sobre esta guerra, além de toda a bibliografia que eu estudei a respeito. Os motivos que levaram a esta guerra foram vários. Por exemplo, a invasão do Brasil ao Uruguai em 1864 foi um dos motivos que o Paraguai decidiu fazer a guerra contra o Brasil, porque Paraguai e Uruguai tinham um tratado de mútua defesa. Quando o Brasil invadiu o Uruguai para defender os direitos dos brasileiros, o Paraguai, Solano Lopes, o ditador, ele entendeu que o Paraguai seria a próxima vítima. Então, ele atacou. Outros motivos, também muito sérios, é que havia problemas de limites. Os limites aqui da América do Sul não tinham sido resolvidos pelas coroas espanhola e portuguesa. Havia também a questão da navegação. O Paraguai não permitia a navegação de brasileiros e argentinos nos rios da Bacia do Plata, cujos rios são o Rio Uruguai,
o Rio Paraguai, o Rio Paraná, que é fundamental a navegação por aquela bacia chamada a Bacia do Prata. Então, desta maneira, Solano Lopes, que havia atacado o Brasil, recebeu imediatamente o contra-ataque da Argentina e do Brasil, porque não era possível que continuasse assim, impedindo a navegação e criando problemas em questões de limite. Então, aí por isso mesmo começou a Guerra do Paraguai, que durou 5 anos, foi uma tragédia na América do Sul. Muito bom. Em 2018, o senhor visitou vários estados americanos para pesquisar sobre a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Fale um pouco sobre essa pesquisa. Ora, eu escrevi um livro sobre a Guerra do Paraguai. E isso levou-me a realizar também um trabalho, uma espécie de uma junção, escrevendo também sobre a Guerra Civil Americana. E para isso, além de uma vasta bibliografia em português, inglês e espanhol, resolvi, em loco, conhecer tudo o possível sobre esse drama na nação americana. Então, eu percorri desde a Flórida, na costa de Cuba, na América Central, até a fronteira do Canadá. Visitei muitos estados, muitas cidades, bibliotecas, cemitérios militares, museus, tirei muitas fotografias, fiz muitas perguntas, questionários ao povo americano, de tal maneira que eu pude colher material para produzir esta obra, depois de pesquisa em Washington, em Chicago, em Filadélfia, em Atlanta e muitas outras cidades americanas. Então, desta maneira, foi muito útil para mim essa pesquisa. E estou colocando um livro para que brasileiros e americanos e europeus possam ler essa matéria, esse livro que eu produzi. Doutor Ivan, o senhor é lecionado em letras e hoje nos deparamos com a linguagem da internet, linguagem toda abreviada, muito utilizada pelos jovens, pelos nossos jovens, né? Como professor, qual a sua visão sobre esse tema? Eu acho que foi uma forma de comunicação fantástica. Foi coisa dos tempos atuais, em que nós ficamos admirados com o desenvolvimento em todas as áreas. Ao mesmo tempo, o WhatsApp, essas formas de comunicação, ela acabou eliminando o tempo e o espaço, porque, simultaneamente, é possível falar no mundo inteiro, comunicar, falar, receber a resposta. Então, as categorias tempo e espaço foram eliminadas. Por outro lado, esta forma resumida, sintética de se comunicar, traz alguns defeitos. Por exemplo, a acentuação, a pontuação, praticamente não é colocada nesta forma de comunicação. E a grafia também sofre com isto. Agora, a forma, por exemplo, de figurinhas, ela tem uma vantagem. A vantagem que eu digo é que ela ignora o conhecimento da língua, pois não tem nada escrito. É mais emoção, é alegria, é tristeza, é admiração. Como não tem nada escrito, supomos que está tudo certo. Esconde a ignorância da língua quando a pessoa se comunica através dessas figurinhas. O senhor exerceu a função de supervisor administrativo escolar. Hoje, o senhor acha que está muito mais difícil lidar com os jovens comparados a décadas e décadas atrás? Olha, o que eu posso dizer sobre isso é que, no meu tempo de estudante, nós estudávamos de uniforme, gravata, e hoje, fui professor por 33 anos, principalmente o noturno, os alunos vão de chinelão, de shortão, sem pentear cabelo. Então, a situação é realmente outra,
porque o hábito faz o monge. A pessoa de gravata, bem vestida, leva a ter um comportamento. De shortão, semi-vestido, leva a outro comportamento. Então, os costumes mudaram, o mundo mudou e a televisão, mostrando os crimes nas escolas, mostrando a violência nas escolas, isso vem incentivar aquelas pessoas, aqueles alunos, a praticar a mesma coisa. Eu acho que a solução para isso seria uma solução global, ou seja, mais educação, mais escola, mais saúde, mais oportunidade de trabalho. O jovem hoje, ou o adolescente que começa a trabalhar aos 18 anos, ele tem muito tempo para ficar maquinando coisas erradas. Se ele pudesse trabalhar mais cedo, ele teria uma forma útil de ocupar o seu tempo para fazer aquilo que seria para o bem da sociedade. Então, eu acho que a solução, essa mudança foi radical. Nós vemos atacar diretor na escola, colocar fogo no cabelo da diretora, entrar na escola com faca, revólver. Então, eu acho que a solução é global. Uma nova educação, uma legislação mais rígida, começar a trabalhar mais cedo. Este, para mim, é o começo dessa mudança para melhor. Doutor Ivan, o Machado na TV agradece imensamente a sua participação. Estamos lisonjeados por conhecer a sua história, né? Essa longa estrada da vida trilhada pelo senhor, e desejamos que ela continue sempre aberta para novos desafios e novas vitórias. Os nossos microfones estão abertos, fique à vontade para que o senhor deixe as suas últimas palavras. Mais uma vez, o Machado na TV agradece imensamente. Muito obrigado, doutor Ivan. Olha, sou eu quem agradece esta feliz oportunidade de, embora ausente, sentir-me presente através desta programação tão prestigiosa, tão ouvida em todo o sul de Minas, Minas Gerais e Brasil. A minha gratidão é imensa. Eu termino, então, as minhas palavras repetindo, então, parte do hino de minha querida cidade, de nossa querida cidade, dizendo: Machado, terra querida, cantar-te em versos eu quero, pedaço de minha vida, rica joia do Brasil, berço dos meus ancestrais, terra dos cafezais. Machado, pedaço de minha vida, rica joia do Brasil. Obrigado, muito obrigado.